Meus amados irmãos, nós estamos quase nos despedindo de uma jornada, de uma caminhada que eu não sei como foi para cada um, mas para mim foi extremamente proveitosa. Como eu mencionei agora há pouco, a respeito do nosso estudo pela manhã no Sermão do Monte, quando nós, em lugar de apenas uma leitura anual, como fazemos, quando nós paramos para olhar o texto bíblico, quando se prepara uma exposição, se examinando como aquilo se relaciona com o contexto e assim por diante, é que nós percebemos realmente, irmãos, como não há em absoluto nenhum livro na história da humanidade como as Escrituras Sagradas. É que nós percebemos, irmãos, que estamos realmente mergulhando em algo infindável. Com certeza eu poderia retomar do zero, fazer de novo alguma das outras exposições que já tivemos, outros livros que já passeamos, e mais uma vez nós veríamos verdades de Deus, veríamos o pensamento de Deus e nos surpreenderíamos como é profundo e como é infindável. Hoje nós chegamos, irmãos, à nossa mensagem em Gênesis de número 65, é a nossa penúltima mensagem. Nós vamos terminar o capítulo 49, exato, 49, e vamos iniciar o capítulo 50, esse sim, o último capítulo das Escrituras. Já peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque já vamos daqui a pouco proceder à leitura do texto, do livro onde temos caminhado já há mais ou quase 18 meses completos. E nesta caminhada, irmãos, nós temos visto este tema que, pela penúltima vez, quero convidar os irmãos a nós recitarmos juntos, ok? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Frase essa que já foi ouvida aproximadamente 6.500 vezes em todas essas mensagens que nós temos nesta exposição. Bem, na mensagem da semana passada, para nos relembrar, em um tempo que nós não sabemos ao certo quando foi ou quanto tempo foi depois do encontro que José teve com Israel, seu pai, o seu pai Israel abençoou os seus filhos, depois de antes ter abençoado a José em particular. Neste trecho que vimos semana passada, nós vimos como o passado ainda ressoa e como o futuro é encarado assim com fé, pois eles eram um povo através do qual o Senhor iria realizar os seus propósitos eternos. Contudo, meus irmãos, o foco do nosso texto da semana passada, sem dúvida, foi o aspecto profético das bênçãos de Israel, Jacó, sobre os seus filhos. O principal aspecto profético é como o Senhor controla a nossa história e usa a nossa história adequando-a aos seus propósitos eternos. Aquilo que o Senhor determina vai acontecer, mas Deus usa os nossos acertos e os nossos erros para fazer exatamente isso chegar à sua conclusão. Bem, e aí hoje, irmãos, na nossa mensagem, o texto segue imediatamente ao que nós vimos na semana passada, onde nós paramos no verso 28 do capítulo 49. São as palavras, os desejos, as orientações finais de Israel. O servo de Deus, o terceiro patriarca, está morrendo. Quais lições ele deixa para os seus filhos e, por extensão, ao povo de Israel, e como a resposta deles a essas lições nos ensinam hoje? Para nós compreendermos, irmãos, então vamos proceder à leitura do texto de Gênesis capítulo 49, versículo 29, até o capítulo 50, versículo de número 14. Quero convidar você a se juntar nesse bonito coral e lermos este trecho da palavra de Deus. Estamos juntos, amém? Ok? Estão achando ainda, então? Estamos juntos, amém? Ah, melhorou agora. Por que os irmãos estão dormindo por um minuto? Versículo 29 diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos,
Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam a seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles os embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Dizem, irmãos, alguns que depois que a pessoa morre, se torna uma boa pessoa, mesmo que ela não fosse. É uma das características humanas meio que santificar, melhorar as pessoas depois que morrem. Seus defeitos são esquecidos, suas dificuldades são relevadas. Bem, mas e se pudermos nos concentrar não em virtudes fabricadas, mas em uma virtude verdadeira, ou em virtudes verdadeiras? E se pudermos nos preocupar em como vamos impactar as próximas gerações depois da nossa partida com coisas legítimas, coisas que realmente deixamos para os outros. Sei que isso, meus irmãos, é algo muito difícil para pensarmos quando nós somos, e é o caso da nossa igreja, uma congregação nova. Contudo, a vida, irmãos, passa rápido e ela é nada diante da eternidade. Quando nós temos, irmãos, tantos exemplos, já na nossa vida, na nossa história, de pessoas que nos deixaram, que passaram, nós podemos pelo menos parar e pensar sobre a brevidade da vida e o que estamos deixando para depois. Quando conhecemos o Senhor, não passamos a viver a sua vontade automaticamente. Isso não acontece logo assim que nos convertemos. Alguém não é totalmente ou 100% transformado no momento da sua conversão. Muitos cristãos simplesmente passaram por esta vida sem deixar absolutamente nada. Por outro lado, outros deixaram marcas, outros deixaram pegadas. Marcas, pegadas, para que outros pudessem seguir. Marcas que influenciam no agora e no depois. O nosso texto de hoje nos ensina, diante disso, a seguinte grande ideia: os propósitos soberanos de Deus seguem em uma fé que influencia o presente e o futuro. Os propósitos soberanos de Deus seguem em uma fé que influencia o presente e o futuro. Incrédulos e cristãos, tomados por projetos seculares e mundanos, viverão fora desta verdade que nós acabamos de ouvir. Esta verdade não diz automaticamente que todos os cristãos estão dentro dela. Como eu disse, aqueles que não conhecem o Senhor
incrédulos, e aqueles cristãos que vivem apenas pelos seus projetos seculares, projetos do mundo, da sua vida civil, viverão sem conhecer o que é ter uma fé que influencia, porque está debaixo dos propósitos que Deus está determinando. Não se engane, irmãos, mesmo Faraó, que não conhecia o Senhor, foi incluído nos propósitos soberanos de Deus, mas de uma maneira, digamos assim, passiva, coadjuvante, sem nem sequer compreender de fato o que estava acontecendo. Com certeza, Faraó pensava que era ele que havia colocado José onde José chegou. José, sabendo dos propósitos de Deus, diz: o Senhor me colocou no governo do Egito. Com certeza, Faraó achava que ele estava sendo instrumento ou a fonte da onde o povo, a família, o clã de José estava sendo preservado. Mas eles sabiam que aquilo era a mão do Senhor. Contudo, irmãos, aqueles que, por outro lado, entregam suas vidas para fazer a vontade de Deus e não apenas ser mais um na multidão, essas pessoas, eles irão experimentar um certo protagonismo que, é claro, não chega nunca aos pés do personagem principal, que é, claro, o nosso Senhor. Contudo, poderão perceber que suas vidas de verdade valeram a pena. Viveram a palavra, viveram a eternidade no tempo, mesmo que ainda nesta vida, e principalmente deixaram marcas de uma fé que vale a pena ser seguida. Nós vamos começar, irmãos, e terminando o capítulo 49, do versículo 29 ao 33 até o final, debaixo dessa grande ideia que nós acabamos de proferir. Em primeiro lugar, aprendemos o seguinte na mensagem de hoje: os propósitos soberanos de Deus devem ser respondidos com exemplos de fé para os que seguem. Os propósitos soberanos de Deus devem ser respondidos com exemplos de fé para os que seguem. Neste caso, nós estamos se referindo, irmãos, à postura de Jacó, de Israel, nos seus momentos finais. Vamos ver. A morte nem sempre chega de maneira anunciada para as pessoas, não é verdade? Já perdemos pessoas em plena atividade e, às vezes, em idades completamente improváveis. Mortes súbitas são parte, infelizmente, da experiência humana. Porém, em nosso texto, diferentemente, nós temos um homem de 147 anos. Israel percebe que sua hora está chegando. E, de alguma forma, ele sabe que a areia da ampulheta está chegando ao final. Diante dessa realidade, os minutos são preciosos. Aliás, irmãos, que bênção seria se tratássemos o nosso tempo como se ele fosse tão escasso como era no nosso texto, o tempo de Jacó. Porque ele nos seria muito mais valioso, nós atentaríamos mais às nossas palavras, nós nos preocuparíamos com o que vem logo em seguida, depois que nós falamos. Mas no nosso texto, no verso 29, o que acontece é que em seguida aos oráculos, as palavras proferidas quanto ao futuro dos seus filhos, Israel retoma e usa a mesma expressão que sinalizou que a morte de Abraão e Isaac não eram uma morte comum. Inclusive a morte de Ismael também. É o que nós podemos chamar de uma boa morte. Israel iria, diz o texto, se reunir aos seus antepassados. No caso, se reunir àqueles que se guardaram sob aliança com Deus e esperavam a promessa da redenção. Essa é uma expressão, irmãos, que no Antigo Testamento separa aqueles que serviram ao Senhor daqueles que não serviram ao Senhor. Ser reunido aos seus antepassados significa ser reunido ao povo da aliança que esperava a redenção, que nós já conhecemos em Cristo Jesus. Eles olhavam para o futuro, para a realização, a chegada da promessa. Nós olhamos para o passado, porque a promessa já se realizou em Jesus Cristo. E esses antepassados eram aqueles que guardaram exatamente esta promessa. Em seguida, Israel dá a orientação aonde nós encontramos, irmãos, o conteúdo da sua fé e da sua confiança naquilo que o Senhor estava fazendo e preparando para o futuro. Tal como foi um ato de fé Abraão ter comprado aquela, diz o texto no verso 30, caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, agora é a vez de Israel comunicar aos seus descendentes a mesma fé e a mesma confiança. Aquela terra, meus irmãos, que a gente tratou isso lá atrás, naquela exposição daquele capítulo, aquela terra era um símbolo
Se você quiser colocar a palavra profética, não tem problema nenhum. Era um símbolo profético, uma marca de que toda aquela terra de Canaã um dia seria entregue como Deus havia prometido a Abraão e aos seus descendentes. A mesma terra que hoje Israel está, não toda. É a mesma terra. Isto é, aqueles que estão ouvindo as últimas palavras de Israel precisam lembrar dessa realidade, lembrar dessa promessa. Perceba, meus irmãos, que aquilo que Jacó está pedindo aqui não é um capricho de velho. Não é um capricho de uma pessoa idosa. Eu sei que nós, quando ficamos mais velhos, começamos a ficar mais peculiares. Mas não é o caso aqui. Não alguém que está pedindo, eu quero ser enterrado assim, assado, eu quero ter a bandeira do meu time sobre o caixão. Não é esse tipo de capricho. Eu quero essa ou aquela flor. Não tem aquele pessoal que já escolhe até a flor do velório? Não é isso que está acontecendo aqui. Porque, meus irmãos, é trabalhoso o que ele vai pedir. São mais de 800 quilômetros do Egito, onde eles estavam, até a caverna de propriedade de Abraão. Essa terra comprada dos hititas nos mostra que esses hititas logo seriam esquecidos na história. Eles não existem mais, enquanto o povo de Israel continua até o dia de hoje. O que ele está pedindo era uma palavra de lembrança daquilo que Deus está fazendo com eles, em outras palavras, uma palavra de fé. Que lugar é esse, irmãos? Ele existe até hoje. Ali era o lugar de descanso de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, e também de Lia. Apenas Raquel, curiosamente, a mulher amada de Israel, não pôde ser enterrada ali porque ela morreu muito longe deste lugar. Naquele tempo não tinha como transportá-la, diferentemente do que vai acontecer com Jacó. Então é um lugar extremamente importante, que inclusive é guardado até o dia de hoje. Assim, Jacó morre aos 147 anos de uma vida de lutas e muita tristeza, mas que agora chega ao fim. A vida dele, meus irmãos, lembra a expressão que eu já mencionei várias vezes, cunhada pelos puritanos, que este mundo, esta vida, é um vale de lágrimas. Mesmo quando ela tem rompantes do sol brilhando e mostrando a campina e tudo mais, as dificuldades jamais podem se comparar com aquilo que tem preparado para nós na eternidade. E mesmo as alegrias jamais podem se comparar. E assim foi a vida deste homem. Enfrentou muitas enfermidades e seus pecados, claro, não eram poucos. Era um homem comum. Por outro lado, irmão, Jacó tinha um desejo insaciável pela bênção de Deus, de buscar o Senhor. Ele tinha uma profunda piedade que habitualmente confiava em Deus, apesar de tudo mais e apesar, inclusive, dele mesmo oscilar muitas vezes. Porque o que nós admiramos, irmãos, numa pessoa piedosa, não é a sua perfeição, porque tal coisa não existe, mas a sua constância em retornar aos caminhos do Senhor quando ele se sente ou se percebe fora desses caminhos. Esta é a essência da piedade, o quebrantamento e a noção de arrependimento, que nós vemos inclusive na vida deste homem. Em outras palavras, ele era um servo de Deus de carne e osso, e não algum herói desencarnado e distante da realidade humana. Ele, de fato, é um homem que nós podemos nos espelhar, como tantos outros, na palavra de Deus, porque ele era gente como a gente. No final, ele morreu como um homem de fé genuína e, mesmo assim, um homem falho. Ele aprendeu sua vida de onde vinham as verdadeiras bênçãos e lutou com Deus e lutou com os homens para ter o privilégio de passar adiante e de entregar isso aos seus filhos. Jacó, em resumo, meus irmãos, era um homem que enxergava além do seu tempo, sabendo que os seus dias nunca acompanhariam aquilo que Deus tinha guardado, que Deus tinha planejado, porque era muito maior do que ele mesmo. E aí, meus irmãos, durante a preparação dessa mensagem, veio à minha mente uma música que eu já passei para a igreja, eu creio que bastante tempo atrás, porque nós nem tínhamos tido essa obra aqui ainda. A plataforma ainda estava mais à frente, de um cantor que ainda está nativa, mas eu conheço desde garoto, chamado Steve Green. Uma música dele que chama-se Find Us Faithful, ou seja, sermos encontrados fiéis, numa tradução livre. Eu trouxe a letra que eu queria compartilhar com os irmãos, porque é uma letra que mostra exatamente este desafio de olhar além do nosso tempo. A letra diz o seguinte: somos peregrinos na jornada da estrada estreita. E aqueles que foram antes de nós delineam o caminho.
animando os fiéis, encorajando os cansados, suas vidas um testemunho vivo da graça sustentadora de Deus. Estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. Vamos correr a corrida, não só pelo prêmio, mas como aqueles que se foram antes de nós, deixemos para os que vêm depois de nós a herança da fidelidade, passando adiante por vidas piedosas. Ó, que todos os que vierem depois de nós possam nos encontrar fiéis. Que o fogo de nossa devoção ilumine seu caminho. Que as pegadas que deixamos os leve a acreditar e as vidas que vivemos nos inspire a obedecer. Ó, que todos os que vierem depois de nós possam nos encontrar fiéis. Depois que todas as nossas esperanças e sonhos estiverem vindo e indo, e os nossos filhos examinarem tudo o que deixamos para trás, que as pistas que eles descobrirem, as memórias que eles acharem, tornem-se a luz que os conduza para a estrada que cada um de nós deve encontrar. Que todos os que vierem depois de nós nos possam encontrar fiéis. Que o fogo de nossa devoção ilumine o seu caminho. Que as pegadas que deixamos os leve a acreditar e as vidas que vivemos os inspire a obedecer. Que todos os que vierem depois de nós possam nos encontrar fiéis. Em resumo, irmãos, nós não somos os senhores da história e ela não é a nosso respeito. A história que vivemos é a história dele, do Rei do Universo e do seu amor gracioso por nós, suas criaturas. Contudo, isso não anula a nossa resposta, a esta graça soberana. Não anula a nossa responsabilidade. Irmãos, a única resposta que glorifica a Deus é vivermos uma fé que transmita aos outros que Ele é digno de ser servido, que Ele é digno de ser adorado, que Ele é digno de ser crido em tudo aquilo que Ele promete. Uma vida que mesmo que titubeie e seja oscilante como o nosso personagem foi, como Israel foi, retorna à piedade, retorna aos pés do Senhor, ao quebrantamento, para retomar o caminho. Mas será, meus irmãos, que essa vida vale a pena? Será que buscarmos a Deus desta maneira tem algum resultado que nós possamos enxergar? Em João capítulo 4, Jesus decide passar por Sicar, em Samaria. Não era necessariamente o seu caminho, mas o texto diz que era-lhe necessário passar por ali. Como um judeu e como um grupo de judeus, era natural que se evitasse, mas ele vai porque ele tem um encontro marcado com uma mulher ao sol do meio-dia em um poço, que nós conhecemos apenas como mulher samaritana. Lá estava ela sozinha. Ao descobrir que conversava com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Messias, essa mulher corre até a cidade para contar a toda a cidade quem ela havia encontrado. E olha o que acontece. João capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Cristo, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa de sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, preste atenção, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E onde tudo começa, meus irmãos? Com a atitude de fé de uma mulher que era pária nesta cidade. Portanto, em segundo lugar, versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 50 nos ensina o seguinte: exemplos de fé podem gerar respostas de fé. Há uma consequência, há um impacto, há um contágio benéfico que pode acontecer a partir da nossa vida se nós ousarmos sair do lugar comum. Se nós ousarmos fazer coisas que às vezes acreditamos que é coisa desses heróis da fé. E nós compreendemos que eles são homens como nós e que tais coisas estão ao nosso alcance. Como isso acontece? No nosso texto, ele termina com uma cena, meus irmãos, familiar para muitos de nós. Despedir-nos de pais e mães, com certeza, é algo doloroso, mesmo quando nós somos consolados pela bendita esperança dos santos, ou seja, é aquela que nos assegura que nós os veremos novamente na presença de Deus.
E esta é exatamente a situação de José. Ele sabe que ele está se despedindo do seu pai por algum tempo. Ainda assim, ele chora. O choro, a tristeza, eles não são anulados, mesmo diante da certeza da vida eterna. O choro e a tristeza são modificados. É diferente. Vale lembrar, meus irmãos, que mesmo o Senhor Jesus, diante da morte do seu amigo Lázaro, a quem ele sabia que iria ressuscitar, o que ele faz? Diz o texto que Jesus chora. Porque a morte é ofensiva ao nosso Deus. A morte, o último inimigo, ainda tem este efeito de tristeza sobre nós, mesmo quando temos esperança. Quando não temos fé nas promessas de Deus, contudo, o luto pode se tornar algo a nos dominar por completo. Movido pelo pedido de fé que havia recebido seu pai, José não se deixa consumir, porque ele tem esperança. Ele começa os preparativos. Ele começa os preparativos primeiro para que ele seja embalsamado, segundo o costume egípcio. Ele faz isso, meus irmãos, não porque ele está absorvido pela cultura, mas porque ele sabe que o pedido do seu pai seria impossível de ser atendido se ele seguisse o costume simples do funeral do seu povo, dos filhos de Israel. Essa medida de embalsamar o corpo era necessário para que pudesse suportar a longa viagem de mais de 800 quilômetros até o local do sepultamento. Sem falar que foram 70 dias de luto, dentre esses 40 dias do que se passaram em embalsamamento. Então, José toma os preparativos, as providências. E em seguida, ele vai agora até a corte. E eu fiquei pensando, por que ele não pediu diretamente ao faraó? Aí eu lembrei, a cronologia. Ele vai até a corte pedir que ela interceda ao faraó para que ele enterrasse seu pai. E a razão dessa medida é porque não era mais o faraó que havia elevado José até o poder. Não é mais um homem chamado, pega aí se você está grávida, Sesostris. Ele quase não vai ser zombado na escola. Não era mais Sesostris III. Era o seu filho que estava no poder agora. E o nome dele, anote aí, Amenemes III. E com certeza ele sabia quem era José, mas ele não era tão próximo dele. E José usa a corte, que estava lotada de quem? Conselheiros e ministros que conheciam a José há bastante tempo, desde a época em que o faraó anterior estava no poder. E é interessante, meus irmãos, Deus abençoa tudo isso, todo este processo. E a resposta do jovem faraó é positiva e pacífica, sem absolutamente nenhum problema. Não só isso, mas nós vamos ver, meus irmãos, mais adiante, já lemos, como a comitiva e aquilo que vão acompanhar esse enterro vai ser enorme, mostrando novamente a mão do Senhor em tudo isso. Bem, antes de chegarmos nessa parte do texto, o que lemos exatamente nos ensina? Antes de mais nada, há muita confusão no meio cristão sobre o papel de testemunhos e biografias. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Infelizmente, testemunhos, biografias sobre o que Deus fez, o que aconteceu com a vida de alguém, passaram a se tornar algo de desejo de alguns, em que eles possam experimentar em suas próprias vidas. Há uma tendência no mundo evangélico que não é de hoje, a se transferir o que aconteceu com alguém. Ah, Deus, eu quero como fulano. Agora preste atenção, eu quero a coisa boa que aconteceu com fulano. Quando chega o testemunho de alguém que foi açoitado num país comunista, foi preso num país islâmico, ah não, essa parte eu não quero. Essa parte da biografia eu não me identifico. Mas quando é algo fantástico, quando é algo que a pessoa julga boa, infelizmente tem se usado os testemunhos e biografias para esse fim. Agora, eu também fiz isso. Não sei quando eu mencionei em algum lugar essa semana ou semana passada, que quando eu era adolescente, quando eu li a Bíblia pelas primeiras vezes, eu ficava completamente tomado pelas histórias de Elias e Eliseu. Inclusive, acabei de passar por isso na minha leitura deste ano. E eu orava literalmente para Deus me fazer como Elias. Eu gostava até das roupas de couro que ele vestia. Acho legal. Porque a gente quer ser esse pessoal. Só que a Bíblia não está lá para que nós possamos reproduzir a vida dessas pessoas.
Porque, inclusive, irmãos, nós queremos o resultado. No caso meu, ser como um Elias e um Eliseu. A parte do Eliseu eu consegui um pedaço, mas não o que eu pensava. Você não entendeu a piada porque ele era calvo, irmãos. Não tem problema nenhum com isso. Então nós queremos, irmãos, os feitos proféticos. Nós queremos o feito como uma pessoa usada por Deus, não é verdade? Ah, eu queria ser como Hudson Taylor. Eu queria ser como William Carey. Não. Eu queria ser como Jim Elliot. Menos as flechas, claro. Porém, tais narrativas na Bíblia ou narrativas fora dela jamais tiveram o objetivo de serem copiadas no que essas pessoas fizeram. Mas tem o objetivo de nós possamos nos espelhar em como elas fizeram. E elas fizeram, meus irmãos, por meio da fé que confia no Senhor, que obedece ao Senhor naquilo que Ele lhe estava dirigindo. E aí, meus irmãos, que a experiência é isso mesmo, uma experiência pessoal. Ela não pode ser transferida para a minha história. Então, quando eu olho para a vida de um homem como Eliseu, eu devo olhar a seriedade com Deus, a reverência, a obediência, a submissão, e só. O Jordão não vai se partir se eu bater com ele no meu casaco, com o meu casaco. Eu não vou orar para que não chova 3 anos. Porque tais coisas foram o que Deus fez na vida desses homens. Eu certamente não vou me mudar para a China e ser o segundo Hudson Taylor. Porque essa forma como Deus escolheu usar aquele homem. Deus deseja, meus irmãos, dentro da nossa história, que nós possamos ser exemplos de quem obedece pela fé e exemplifica para outros. Assim, a ação imediata de José nos ensina sobre a obediência da parte dele como um ato de fé. Depois de tantos anos, a posse daquela propriedade comprada por Abraão precisava ser praticada novamente com mais um funeral, pois depois daquele funeral, mais de 400 anos se passariam e os descendentes de Israel, este último a ser enterrado aqui, Jacó, receberiam toda aquela terra por herança da parte do Senhor. Ou seja, depois da última vez que estiveram naquela caverna, Deus está mostrando novamente, essa é a terra que eu vou dar a vocês. Essa é a terra que eu tenho prometido a vocês. Irmãos, atos de fé não precisam ser grandiosos. Este é o problema quando nós lemos biografias ou testemunhos. Eu li de alguém que andou sobre as águas igual a Jesus. Aí eu fico triste porque não ando sobre as águas. Eu soube de alguém que fez isso ou fez aquilo. Eu, como pregador, meus irmãos, quando eu leio os testemunhos da vida de George Whitefield, eu confesso, eu fico um pouquinho tentado. Eu me lembro da mensagem em particular, eu assisti o vídeo de Mark Lloyd Jones, do lugar onde George Whitefield pregou, em Londres, na Inglaterra, aliás. E ele colocou um pequeno púlpito de madeira improvisado na frente da saída dos mineiros. Não é mineiro do pão de queijo, não, irmãos. Mineiro de mina de carvão. E aqueles homens saíram no final do seu expediente cobertos de fuligem de carvão. Eram homens de pele branca, mas estavam completamente pretos, negros de carvão. George Whitefield chamou suas atenções, eram milhares de homens, e começou a pregar o evangelho. E um a um, o carvão foi sendo lavado por lágrimas. Irmãos, que pregador de sã consciência não quer experimentar isso? Você queria, André? Tamo junto. Mas essa experiência de George Whitefield. Como Deus quer usar a mim, a você? Quais são as marcas de obediência de fé que Deus pode ver na minha vida? Como eu disse, atos de fé não precisam ser grandiosos. Na verdade, irmãos, atos de fé pequenos nos preparam para atos de fé maiores. Acabei de mencionar Hudson Taylor. E se você, meu irmão em Cristo, não sabe quem é Hudson Taylor, por amor de tudo que é mais sagrado, procure saber. Aquele que é chamado, com a liberdade do uso do termo, do apóstolo da China. Este inglês sentiu a convicção de que Deus o estava chamando para a China, mas ele queria ir unicamente dependendo de Deus.
Antes de ir para lá, o Hudson Taylor trabalhava como assistente de um médico. Na Inglaterra, como em muitos outros países, o pagamento é semanal, não mensal. Ao final da semana, na sexta-feira, você recebe seu pagamento. Veio a sexta-feira, o médico esqueceu. Veio outra sexta-feira e o médico também esqueceu. E os pequenos recursos que o Hudson Taylor tinha estavam se esgotando. Ele colocava isso diante de oração. Sua comida estava acabando. Ao lado do seu apartamento, um apartamento simples, morava uma família completa e uma família necessitada. Pai, mãe, vários filhos. Orando pela sua situação, Hudson Taylor entendeu Deus lhe dizendo: pega a sua última refeição e sua última moeda e compartilha com a família. Isso é o que ele chamava, meus irmãos, estágio de dependência de Deus, antes de ir para o campo missionário. Ouvindo que Deus lhe falava e vendo que Deus aumentava o estágio a ser ainda mais desafiador, ele simplesmente obedeceu. No dia seguinte, sem absolutamente um tostão no bolso, ele tomou o seu último bocado de pão, o seu último café da manhã e foi trabalhar. O dia se encerrou e nada de pagamento. Quando o médico para quem ele trabalhava já estava subindo na carruagem, o Hudson Taylor já estava entregando qualquer esperança de que aquele dia terminasse diferente dos outros e que ele fosse ser pago. Mas de repente o médico parou na pequena escada que dava para a carruagem, virou e disse: Sr. Taylor, eu lhe paguei na semana passada? E aí o Hudson Taylor disse: não, doutor. Inclusive também não na semana anterior. Será que nós podemos, irmãos, depender de Deus com pequenos atos de fé? Porque a fé, meus irmãos, é um músculo difícil de ser desenvolvido. Ele é a batata da perna do nosso corpo espiritual. Se você nasceu com a batata da perna fina, vai ser difícil. É um músculo difícil, trabalhoso de crescer. Porém, meus irmãos, vale a pena tê-lo o mais forte e o mais poderoso o suficiente em Deus. Sabe por quê? Porque ele será útil a mim e a você diante das dificuldades, dos desafios da nossa vida. Ele será útil quando você, por exemplo, for vendido como escravo para o Egito. O músculo da fé será útil quando você receber notícias de que seu filho foi despedaçado por animais. Quando nós olhamos, irmãos, para os feitos desses homens, eu sei, eu e você ficamos admirados. O que nós não podemos esquecer não é que eles eram grandes homens, mas que eles eram homens de um grande Deus. Um Deus que os guiava, que os conduzia e que os dava segurança de quem Ele é para fazer grandes coisas. Adivinha só, irmãos, é o mesmo Deus que nós temos. É o mesmo Deus que nós temos. Além disso, a fé exercitada deve ser um exemplo para os que continuam os propósitos eternos de Deus. Então, ela vai gerar mais respostas de fé. E ainda ela irá contagiar e incentivar outros ou confrontar outros, impactando até aqueles que não a abraçarem. Ou seja, meus irmãos, a obediência em fé é algo que deve contagiar as pessoas que nós temos contato. Mostrando, irmãos, que ser cristão, que é o nosso caso, diferente das pessoas do nosso texto, não é apenas ir à igreja, mas é viver uma vida na segunda-feira, onde Deus está incluído intimamente na nossa vida. Onde Deus influencia as nossas decisões ou a ausência delas. Porque muitas vezes Deus irá nos desafiar a tomar uma decisão e outras vezes Deus vai dizer: para, não é agora que você deve fazer isso. E aí estão, irmãos, os nossos passos de fé, de confiança. E esses passos devem impactar pessoas. Portanto, em último lugar, dos versículos 7 ao 14, respostas de fé impactam as pessoas ao nosso redor. Respostas de fé impactam as pessoas ao nosso redor. Vamos para o nosso funeral. Não estamos mais no Egito. No verso 7, José
havia recebido o apoio da corte, bem como a permissão de Faraó. Todos os conselheiros e as autoridades da corte do Egito encararam com José a longa jornada até a caverna de Macpela. Entenda, não são 800 e tantos quilômetros num ônibus leito. É no lombo de animais, em carruagens, por lugares, estradas que não foram ainda asfaltados pelo nosso ministro da infraestrutura. É uma viagem difícil. Com certeza, para as pessoas da época, não seria tão difícil como para mim e para você. Para mim e para você encarar 800 quilômetros de estrada de chão, seria inimaginável. Mas ainda era algo difícil, e esses homens foram juntos. Além, é claro, diz o texto, do próprio clã de Israel, versículo 8, ficando apenas as crianças e os rebanhos, com certeza aos cuidados dos servos. Enfim, no verso 9 diz, a comitiva era imensa. Eu acredito, meus irmãos, que nem o próprio Faraó teve uma comitiva deste tamanho, se fosse o enterro dele. Era uma comitiva, era um enterro digno de um príncipe. Algo que Israel realmente era, ainda que a maioria dessas pessoas não soubessem disso. Ele era um príncipe de Deus. E nessa viagem, meus irmãos, esta é a primeira vez que José retorna a Canaã em, está preparado? 39 anos. Aos 17 ele sai de lá e leva 22 anos para se reencontrar com seu pai, o qual vive no Egito ainda 17 anos total. 39 anos antes ele havia sido vendido e saído desta terra. Muitos anos depois desse evento, na verdade 400 anos e tantos depois, os descendentes de Israel iriam agora trazer do Egito a Canaã os ossos de José, para que ele também fosse enterrado ali naquela terra. Portanto, desta vez, a sua ida era temporária. Era Deus cumprindo, olha como, meus irmãos, nada escapa, cumprindo exatamente aquilo que ele havia prometido ao seu servo Jacó, a Israel. Eu me refiro, irmãos, àquilo que você encontra em Gênesis 46, versículo 4. Olha o que Deus disse para Jacó. Eu mesmo descerei ao Egito com você. Deus fez. E certamente o trarei de volta. Deus está fazendo. E finalmente o texto diz, e a mão de José fechará os seus olhos. Deus fez também. É claro que Jacó, quando ouviu essas palavras, não tinha ideia de que Deus se referia que o seu corpo voltaria. Mas quando ele vê a morte chegando, lembra do primeiro ponto? Ele faz uma declaração de fé. Pega o meu corpo e enterra lá. Por quê? Porque o meu Deus disse que o traria de volta. Nos versos 10 e 11, o luto e o pranto chegou a chamar a atenção dos cananeus. Esse era o objetivo. Eles deram, meus irmãos, aquele lugar onde estava tendo esse segundo momento de luto, Abel Misraim. E é um termo interessante, porque Abel Misraim literalmente significa prado dos egípcios, ou seja, um tipo de planície dos egípcios. Contudo, se você trocar uma letrinha, vira Ebel Misraim, pranto dos egípcios. Então nós acreditamos, meus irmãos, que eles estavam falando uma coisa, mas fazendo um trocadilho de palavras sobre aquilo que eles estavam presenciando. Então, a corte, as autoridades egípcias, os cananeus, todos foram testemunhas do que José, seus irmãos e parentes estavam fazendo. E tal gesto de obediência também chegou além aos demais filhos de Israel. Por quê? Porque eles obedeceram, fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado, seguindo o seu exemplo de fé que repetiu o que Abraão havia feito séculos antes. Ainda não é, meus irmãos, o tempo deles tomarem posse dessa terra. A herança não chegou ainda. Não era o tempo do Senhor lhes entregar o que havia prometido. Então, como havia prometido a Faraó e confiando que este dia, o dia certo, aos olhos do Senhor, chegaria para os seus descendentes, José retorna com todos para a terra onde edificariam por mais de 400 anos. As pessoas, irmãos, tanto que conhecem a Deus quanto as que não conhecem, precisam de testemunhos da nossa fé. Uma fé que confia e faz o que outros tenham medo. Anos atrás, nós vimos isso acontecer num hospital em São Paulo. Uma fé vívida, uma fé real, que impactou
inclusive as pessoas que temiam, que nós estamos tratando no nosso texto, a morte. Eu ouvi essa história de uma irmã que é capelã em São Paulo, uma muito querida, e ela foi chamada por toda uma equipe médica para acompanhar a visita a uma paciente. A essa paciente ia ser dito que o seu câncer não tinha mais tratamento e que era, portanto, incurável. A reação daquela paciente tomou todos de espanto, tomou todos de surpresa. Não havia desespero, não havia tristeza, havia, por outro lado, placidez, tranquilidade e esperança. Esperança eterna, na verdade. Saíram do quarto no corredor. Todos estavam atônitos com o que haviam presenciado, com o que haviam testemunhado. Então uma das médicas chegou perto da nossa irmã, da capelã, e disse: não sei como, mas preciso compreender como ter o que ela tem. A médica, acostumada a lidar com morte, foi impactada pela vida. Na verdade, pela vida eterna. Tiago, meus irmãos, nos fala da fé sem obras como sendo morta. As obras realmente não servem nada para a nossa salvação em si, mas as obras servem para autenticar a nossa salvação, como, por exemplo, um testemunho desses. Mas não são apenas para isso. Elas servem para testemunhar para os outros vidas transformadas, passos de fé e obediência, esperança diante do que deveria para outros gerar medo, ou mesmo um funeral que aponta para algo futuro. Irmãos, esta é uma fé que fala, que comunica, que impacta, que transmite. É interessante, meus irmãos, que esta fé não encerra com a morte de alguém. Sobre Abel, filho de Adão, o autor de Hebreus diz o seguinte: embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Precisamos sempre lembrar, meus irmãos, enfim, que o nosso texto tem uma audiência. Moisés está escrevendo para o povo de Israel 400 e tantos anos no futuro, depois que eles saem do Egito. Nós sabemos disso. E esse povo, esse primeiro público, o primeiro destinatário de Gênesis, estava prestes a ser desafiado a tomar posse da terra que o Senhor havia prometido desde os dias de Abraão. Ele precisava ser renovado na sua fé, ele precisava ser animado na sua fé de que o Deus que havia mantido a herança, a promessa, tanto tempo, não havia mudado. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para a fé daqueles que vieram antes de nós, nós temos fortalecimento para o nosso presente e também para o nosso futuro. A grande pergunta é: os que virão depois olharão para nós da mesma forma? Serão fortalecidos, serão desafiados por aquilo que nós estamos fazendo? Será que nós deixaremos, irmãos, um legado, marcas que merecem que alguém coloque a pegada dentro? Que imite, que copie, mesmo diante de nossas dificuldades, nossas limitações? Muita gente, meus irmãos, não aprende absolutamente nada com a história, inclusive com a fé dos seus antepassados, é verdade. Mas outros, por outro lado, seguiram e foram influenciados no futuro pela fé naquilo que viram, pessoas seguindo os propósitos e servindo a Deus. Igreja, nós temos uma escolha. Nós vamos aproveitar a nossa vida. E vamos ouvir talvez aquilo que Jesus fala na sua parábola: louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem? Para o que será? Às vezes nós achamos, irmãos, que tal palavra se aplica apenas àquele que não conhece a Cristo. Mas será que nós temos plantado nesta vida eternidade? Coisas que duram mais do que a nossa própria existência? Será que nós deixaremos, irmãos, esse legado como o homem que nós nos pedimos no nosso texto hoje? Deixou homens imperfeitos, homens limitados, mas que estão sendo movidos pela fé que o seu patriarca, que o seu pai deixou. Os propósitos soberanos de Deus seguem em uma fé que influencia o presente e o futuro. Queria convidar-nós a nós orarmos hoje. Uma oração de autoanálise. Porque isso influencia e questiona, meus irmãos,
o uso do nosso tempo, do nosso dia, da nossa profissão, dos nossos talentos, dos nossos bens, de tudo. Influencia e questiona como nós vivemos a nossa vida. Se nós podemos, porventura, repetir as palavras de Jonathan Edwards, que pediu que o Senhor gravasse a eternidade nos seus olhos. Para que o Senhor não nos encontre, irmãos, perdendo o nosso tempo com aquilo que não resiste ao teste da eternidade. Nós vamos orar. E depois eu quero convidar os irmãos a conhecerem, aliás, está aqui, eu me lembro que eu projetei deste lado, por isso que eu fiz assim, conhecerem a música que eu acabei de ler a letra. Ela não poderá participar da nossa gravação, porque ela tem direitos autorais. E depois do vídeo que vai ser passado, eu queria convidar o irmão Guilherme que nos despedisse do nosso culto com a oração final. Vamos orar antes disso? Deus Santo querido, a vida passa muito rápido, nós somos realmente como uma névoa. Mas a pior coisa, ó Deus, de uma vida que passa rápido é ela passar em vão. Apenas envolvido nas coisas desta vida, deste mundo. Apenas colecionando conchinhas em uma praia. Apenas guardando dinheiro em um banco. Apenas deixando para nossos filhos talvez uma casa. Talvez deixando alguma herança, coisas que não resistem ao teste da eternidade. Senhor, que a nossa vida vale a pena. Que pessoas possam, de fato, saber como éramos limitados, pecadores, mas quando aqui não mais estivermos, possam lembrar daquilo que fizemos e falamos e serem movidos, inspirados, motivados, impactados a uma vida que vale a pena também. Esse é o nosso pedido nesta noite, Deus. Que não possamos ficar na mesmice, no comodismo, na zona de conforto, mas possamos estar dispostos a pequenos atos de fé que nos levem a desafios maiores, sempre para a glória do Teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.